Graça e paz sejam multiplicados na vida de vocês. Aleluia. A bênção do Senhor na vida de vocês. A bênção do Senhor na família. Aleluia. A bênção do Senhor guardando tua casa, guardando tua vida. Aleluia. Bom dia, Célia. Bom dia, Aldinha. Bom dia, Anne. Bom dia, Marilene. A bênção do Senhor sobre a tua casa. A bênção do Senhor na tua família. A bênção do Senhor na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos, na vida dos teus irmãos, das tuas irmãs. Amém. Teremos um dia hoje extraordinário. Teremos uma live poderosa. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos favorecido, trazendo todo dia uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, uma palavra de fé aos nossos corações. E eu quero orar por você. Quero orar pela tua casa, quero orar pela tua vida, mas antes manda teus aviãozinhos, né? Chama aquela tua amiga, aquele teu amigo, aquela família que ainda não está aqui, para que possamos juntos desfrutarmos dessa manhã com o Espírito Santo. Aqui, obrigada, Marilena, aqui está o Pix da nossa igreja. De verdade, eu quero agradecer aos mantenedores, a você que tem se comprometido com o Espírito Santo, a você que tem se doado para esse ministério, através de suas ofertas, através dos dízimos. Existem pessoas, amadas, que elas nem têm intimidade ainda assim, séria com Deus, assim, no sentido de estar na igreja, mas eles são dizimistas porque eles reconhecem a unção de Deus nesse ministério. E eles reconhecem que tudo é do Senhor e resolvem 10% da sua renda entregar ao Senhor Jesus Cristo. São os dizimistas da igreja. Jesus, ele como fundador da igreja, como Senhor da igreja, ele pode sustentar a igreja sem precisar de ninguém, sabia? Sem precisar de ninguém, a palavra em si mesmo sustentar. Mas eles, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiu fazer de você uma pessoa co-participante do reino. E eu acho isso extraordinário. Eu acho uma oportunidade única sermos cooperadores com Deus, né? Se somos coerdeiros com Cristo e cooperadores com Deus. Então Deus segura a igreja com a palavra, a unção, com o Espírito e a palavra, e nós sustentamos a igreja aqui na terra. Isso é uma ligação. A gente sustenta a unção de Deus aqui na terra, né? Porque Deus nos deu esse grande privilégio. É um privilégio que você não tem noção. Você que talvez nunca foi dizimista, nunca foi ofertante, nunca ofertou numa unção. O que é ofertar numa unção? É pagar ela? Não, meu irmão, é mostrar você. Mostrar para você mesmo, para Deus e para os demônios, o valor que aquela unção tem na tua vida. E às vezes a gente não faz isso. E principalmente ministros que carregam a unção, eles não consideram a unção do outro. Isso é um prejuízo terrível. Isso é um prejuízo no reino espiritual. Isso é uma porta aberta para Satanás. Na igreja Mover aqui nós temos esse bom costume de honrarmos e com muita honra os nossos ministros que passam lá. Quem aqui de vocês já passou na igreja Mover em Cristo, nós fazemos o máximo que podemos para não fechar a boca do boi que debulha, para que nosso caminho possa prosperar. E aqui está um boi que debulha para você todo dia. A mensagem de vida, a mensagem de fé, a mensagem de oração, a mensagem de ensino, de conselhos de Deus. Mas isso é algo que só o Espírito pode te convencer. E na hora que ele te convencer, você terá os resultados dele mesmo na tua vida. Mas eu quero orar por todos vocês que estão aqui. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar agora por todas as famílias aqui representadas, Senhor. Eu quero declarar famílias fortes, fundamentadas sobre a rocha.
Eu quero declarar, Senhor, famílias fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Eu quero declarar, Senhor, as portas abertas, necessidades supridas, a luz e a inteligência da Tua palavra chegando aos corações de pessoas, Pai. Obrigada, Senhor, por esse Teu povo iluminado pela Tua palavra, conduzido pela Tua promessa. Nós Te agradecemos pela Tua presença no nosso meio. Nós Te agradecemos pela unção do Teu Espírito. Nós Te agradecemos porque estamos fortalecidos em Você, Senhor. Graças Te damos por essa manhã de vida. Graças Te damos por essa manhã de paz. Graças Te damos por essa manhã de coisas novas. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu favor e a Tua grandeza chegando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, glória a Deus pela Igreja Mover em Cristo Sede, a Igreja Mover em Cristo João Pessoa, a Igreja Mover em Cristo Glória, a Igreja Mover em Cristo de Mandacaru, que é aqui em João Pessoa, e a Igreja Mover em Cristo, que está nascendo em Maringá. Deus abençoe o nosso povo. Aleluia, estamos crescendo, estamos estendendo as nossas tendas. Quero abençoar todas as pessoas que nos seguem nas lives de toda parte do mundo. Também quero declarar a bênção do Senhor sobre todos os ouvintes da rádio Telestep. Eita, em Maringá hoje está 6 graus. Jesus vai me aquecer com o fogo do Espírito quando eu chegar aí, irmão. Eu creio que vai ter uma capa de alheia sobre mim. Aleluia, deve estar gostoso aí, Maringá. Nossa. Então, gente. Mas aí estamos entrando nas nações, já entramos nas nações. Não sei quantos de vocês assistiram ontem, né? A rádio, estamos com um programa na rádio. A rádio é em Angola, mas nós estamos sobre as nações que falam a língua portuguesa. O nosso momento é nas quartas-feiras, aqui no Brasil é 15 horas às 16. Lá em Angola é 19h20. E no país onde você está, você sintoniza aí, procura isso, ver, porque já está Portugal conosco, já está Estados Unidos conosco, já está Paraguai conosco. É muita gente. Aleluia! Isso é promessa do Senhor e eu louvo a Deus porque o Senhor é fiel. Eu nunca pensei, meus irmãos, que nesse tempo agora Deus pudesse me levar às nações. Dentro da minha casa é milagre puro, né? Você dentro da sua casa, você ir às nações. Dentro da sua casa, você ir a muitos estados, capitais do nosso país, né? Isso é divino, isso é de Deus. Então, muitas pessoas falam das redes sociais, mas eu quero dizer para você, tudo vai do teu uso. A forma que você usa as coisas, mas é onde está a maldade ou onde está o proveito espiritual. Aleluia. Então, gente, eu quero agradecer a presença do nosso pastor Mateus. Deus abençoe, pastor, você, sua esposa, seus filhos, essa igreja poderosa aí. Tem mais pastores conosco. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Estou tão feliz com o Senhor. Você já deu glória a Deus hoje, irmãos? Você já disse que a sua casa pertence ao Senhor? Você já disse que a sua vida pertence ao Senhor? Você já falou que a sua família pertence ao Senhor? Aleluia! Você já colocou dentro da tua casa uma melodia que alegra o teu coração e que te leva mais para perto de Deus? Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Queridos, eu estava orando hoje e eu não posso falar sobre família. Explicar tantas coisas sobre família e você não conhecer a minha família. Quem é a apóstola Marta Pessoa? De onde essa mulher veio? Como aconteceu a vida dela? E eu vou te contar algumas coisas, alguns testemunhos, né, da minha vida para você nessa live de hoje. Então, eu nasci em Recife. Eu fui a 4ª menina que nasceu na maternidade do Bairro da Torre, né? E nasci nessa maternidade, eu fui a 4ª. Se eu tivesse sido a primeira, porque a maternidade estava recente, né? Acabado de construir. Se eu tivesse sido a primeira, eu tinha ganhado um prêmio. Mas aí, como eu fui a 4ª, eu não ganhei o prêmio. Eu fui a 4ª menina. E com 3 meses de idade, eu vim morar em Campina Grande.
Mas deixa eu te dizer, quando minha mãe engravidou de mim, o meu pai, ele era agricultor. Não, ele não era agricultor, ele trabalhava na prefeitura com serviço braçais. E ele foi trabalhar numa empresa da ESSO Brasileira de Petróleo para limpar os matos da empresa. Mas meu pai era muitíssimo inteligente, né? Claro, uma filha como eu, muito inteligente. E ele começou a limpar aquele mato e todas as vezes, meu dia, e quando ele parava para descansar, ele ficava junto dos mecânicos de bomba de gasolina, que na época era manual, e ele observou e, enfim, aprendeu a consertar bombas de gasolina. E quando ele aprendeu a consertar a bomba de gasolina, ele ficou ajudando os mecânicos, tá vendo, amada? É dando que se recebe. Ele começou ajudando os mecânicos a consertar a bomba de gasolina, para ajudar eles, né? Ele parava o serviço dele e corria lá, consertava bombas quebradas, tirava todas as peças da bomba, lavava, colocava parte para os mecânicos ir encaixando em outras bombas, desmanchava uma bomba para fazer outra. Desmanchava 2, 3 bombas de gasolina para fazer uma bomba de gasolina. Então, meu pai terminou aprendendo isso. E quando eu nasci, apareceu uma vaga na ESSO Brasileira de Petróleo para mecânico de bomba de gasolina. E não era como hoje, é uma empresa multinacional. E o que é que aconteceu? Os mecânicos não queriam vir para Campina Grande. O Campina Grande é uma cidade do interior. Eles não queriam vir lá de Recife para Campina Grande. E eles disseram, eu tenho um mecânico. E esse mecânico foi meu pai. E aí fizeram um teste com ele nas mesmas bombas que ele consertava sempre. Aproveita as oportunidades, que elas são valiosas. Aquelas bombas que ele mesmo consertava nas suas horas de folga, sem ganhar nada. Ele ganhou um serviço numa empresa multinacional. E ele veio para Campina Grande. Com 3 meses de idade, eu vim e eu já nasci reinando. Porque meus pais, eles eram assalariados. E daí ele passou a ganhar tanto dinheiro, e nós compramos uma avenida inteira para construir uma casa, tipo um sítio lá em Campina Grande, né? E graças a Deus, para a honra e glória do nome de Jesus, financeiramente nós não sabíamos o que era necessidade, porque meu pai era muito bem empregado. E eu cresci aquela menina lá muito ligada ao estudo e muito ligada à minha mãe. Eu sou muito boa filha, graças a Deus, sempre gostei muito dos meus pais. E tinha um relacionamento também, na medida do possível, com 8 irmãos, né? Entre 8 irmãos, um relacionamento favorável. E nós éramos crentes e íamos para a nossa igreja, íamos de pés de um bairro para outro, como eu disse para vocês. Eu acompanhava minha mãe em todos os ciclos de oração. Eu, com 7 anos de idade, irmão, eu lembro que eu estava brincando numa cisterna que tem em frente à minha casa, e eu pulava de um lado para o outro, pegando aquelas galinhazinhas de melão. E as meninas estavam tudo brincando e cantando música do mundo, né? Que era música só de criança, não é diferente de hoje, era música de criança. Criança não podia cantar música de adulto. E eu comecei a tagarelar aquelas músicas. E o Espírito Santo foi uma das primeiras vezes que ele falou comigo pessoalmente. E ele disse, não cante isso, que eu não lhe chamei para louvar ao mundo. Você é minha. Eu tinha 7 anos de idade, irmãos, quando eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. Então eu me senti assim, que o meu corpo todo estremeceu. E eu fiquei muito cuidadosa, e até hoje eu não escuto música, porque foi um pedido que ele me fez quando eu tinha 7 anos de idade. Eu lembro da cena como se fosse agora, ele falando comigo. Então eu não gosto de escutar música, não me sinto bem com isso, porque foi um pedido que ele fez para mim. E com 10 anos de idade, eu lembro que no domingo de noite, as minhas irmãs foram para a igreja, porque nós íamos num domingo e minhas irmãs iam no outro, por causa das crianças pequenas, e tinha os menores. Para outra coisa que eu quero dizer para você, a minha mãe, ela teve um problema muito sério de pulmão, e depois que ela foi sarada, os meninos nasciam, mas eu acho que nasciam com alguma fragilidade e sempre morria. E morreu muitos irmãos meus, da minha irmã, que está acima de mim, até eu chegar. Então, quando eu cheguei, Deus me sustentou e me sustentou com vida. E meus irmãozinhos foram para os céus antes de mim, porque lá em casa era de 2 em 2 anos, mas Deus sustentou minha vida. E eu, com 10 anos de idade, eu cheguei minhas irmãs foram para a igreja e eu chorei muito, porque eu queria ir, mas elas não quiseram me levar.
E elas foram, e nesse dia Jesus batizou com o Espírito Santo na igreja, onde congregavam 21 pessoas. E no outro dia eu não sabia de nada, fui para a escola. Quando eu amanheci o dia, a mãe chorava para ir para a igreja. Eu dormia chorando de tanta vontade de estar na igreja. Então, eu tinha 10 anos de idade. Então, quando no outro dia que eu cheguei, a mamãe disse, tome banho e almoço, que nós vamos para o ciclo de oração. E eu tomei banho, almocei, quando saímos de pés, um sol quente, meu dia, 1h15 para 1. Quando eu ia descendo assim, antes de descer da avenida, bem próximo da minha casa, minha mãe disse, ontem Jesus batizou sua irmã com o Espírito Santo. Naquela hora a glória de Deus desceu sobre mim como um lençol. A glória desceu sobre mim de uma forma, irmão, que eu fui segurando a boca assim, com muita força, para não orar em outras línguas, mas o meu espírito estava saltando dentro de mim línguas. O meu espírito estava saltando em outras línguas. E eu cheguei naquela igreja de um bairro para outro, muito distante, e eu cheguei correndo. Minha mãe ficou conversando com a moça faxineira, que chegava muito cedo, e eu corri lá e me ajoelhei, e já abri a boca em oração em outras línguas. E passei a tarde inteira, amado. Teve louvor, teve administração, teve dízimos e oferta. Olha, os irmãos falavam, um falava outro, eu de joelho, eita glória! E quando terminou a seguração, a irmã bateu em mim assim, aí disse, minha filha, levanta. A sua mamãe vai para casa. Senta aqui que eu quero explicar uma coisa para você. Não pode ficar falando dessas línguas toda hora, porque a mulher falando e orando de outras línguas, as lágrimas descendo e orando de outras línguas. E ela disse, não pode falar assim, minha filha. Você é muito criança, você é muito novinha. Não pode ficar falando desse jeito toda hora. É só um pouquinho, depois se cala. E eu podia calar, meu irmão. E eu ia para a escola, para aquele dia todo dia orando de outras línguas, voltava, me escondia para orar em outras línguas. Entrava dentro do banheiro, fechava a porta e rora, que ela batia na barachura, brilha da braha. A minha mãe era evangelista, ela saía mandando chamar de vizinhos. E eu fui chamar todos os vizinhos, de porta em porta, batia na porta, amado, e começava a falar sobre Jesus. Preguei evangelho para catibozeiro, feiticeiro, pessoa que tinha o livro de São Cipriano. Olha, eu preguei o evangelho para a rua toda, de um lado ao outro. Todo dia eu saía para evangelizar de porta em porta e chamar as pessoas. Em casa eu fazia uma tenda e colocava meus irmãos em oração. Todo mundo ajoelhado, com o rosto em terra, orando, e eu na porta. Eu era a pastora da igreja. Meu irmão era uma coisa, o outro era outra. A outra era outra, mas eu era a pastora da igreja. Só tinha de 11 anos, 10, 11, 12 anos. Minha infância foi ensinando meus irmãos a congregar. E nós tínhamos uma congregação, meu pai fez uma casinha atrás de casa, e naquela casinha na nossa igreja, eu lembro que a minha irmã Alda, que está aí com 7 anos de idade, ela foi batizada com o Espírito Santo, com o rosto em terra, orando nessa casinha lá onde nós tínhamos. E eu crescia, mano, dentro dessa motivação, dessa alegria. Eu fazia parte do departamento infantil. Com 12 anos de idade foi a minha primeira pregação na igreja. Meu joelho, eu era tão magrinha que meu joelho batia um no outro de tanto medo. Mas eu tive a minha primeira pregação. Eu lembro até hoje do versículo que eu li lá no livro de Hebreus. Hebreus, eu tinha um negócio com Hebreus. Hebreus, ele tem um versículo que ele diz assim, como escaparemos nós se desprezarmos tão grande salvação? Esse foi o meu primeiro versículo. E o Espírito me deu uma palavra tão linda ali. Eu começou ali a minha ministração. E depois fiquei fazendo parte de coral. E de dirigente de ciclo de oração. Enfim, eu me casei. Casei com um homem crente. Nós estávamos na mesma igreja. E ele era crente. E cantávamos no coral. Saíamos evangelizando com caixa de som. E fazíamos um trabalho evangelístico muito bonito. E tivemos a nossa primeira filha, Raquel. E na nossa segunda filha, amado, veio uma filha especial, a minha Midinha. E foi nessa filha especial que a minha vida começou a desandar. Porque por ser muito caro os medicamentos, e muito médico, e muito cuidado médico com ela, meu marido teve que ir para a estrada. E aí foi quando tudo desandou na minha vida e comecei a passar por situações bem delicadas. Mas isso só aconteceu, amado, porque infelizmente eu quero falar para os pastores,
para os líderes. Infelizmente, a nossa igreja, na época, não entendeu o que tinha acontecido conosco, que não nos apoiou. Por isso que a nossa missão na Igreja Mover em Cristo é apoio. Nós apoiamos as pessoas, nós escutamos as pessoas, nós encaminhamos até a nossa pastora Raquel, que é psicóloga, ao pessoal da igreja e ao pessoal da live. Ela tem um preço diferenciado, porque, amado, eu sei o que eu passei na minha vida por não ter um pastor, que na época não foi maldade, mas não tinha sabedoria. A falta de conhecimento, amado, é um tormento na vida de quem não tem e de quem prega. Se você é um pregador, se você é alguém que instrui, se você é um pai, se você é uma mãe, procure ter sabedoria, irmão. Procure buscar sabedoria, procure buscar instrução, porque ficou a igreja onde eu congregava, ficou dividida, e as pessoas diziam que aquela criança tinha vindo daquela forma porque alguém tinha pecado. E tinha sido um pecado de adultério. Eles botaram isso na cabeça deles, que alguém tinha pecado e a menina veio como castigo. E aí começou a confusão, porque todos os pais, as duas famílias eram da mesma igreja, e cada uma família ficou dizendo, porque foi fulano, foi cicrano, então foi ele, então foi ela. E isso fez com que trouxesse muita tristeza no coração do meu marido. E aí ele motivou-se com a igreja, porque ele diz, ou eu fui traído, ou eles me consideram ou um homem traído, ou um homem que trai. E eu não sou nada disso. E ficou muito chateado. E eu me lembro que no dia que ele chegou e jogou Bíblia, caderno de anotações, caderno de louvor em cima da cama, e disse, nunca mais eu vou para a igreja, nunca mais eu quero Jesus, porque as pessoas que não é crente, eles têm filho sadio, e eu sou crente, eu não fiz nada, e eu tenho por certo que você também não fez. Houve muita confusão dentro da minha casa, minha vida desandou de pé a cabeça. Mas sinceramente, irmãos, a maioria das coisas foi provocado dentro das igrejas. Sinceramente, mano, porque chegava lá, tinha profecias, você tenha cuidado em profecia, irmãos. Muito cuidado em pessoas que andam profetizando, porque profetizavam, mulher, conta o teu pecado ao teu marido. Eu não tinha pecado, vamos ainda ter nascido, não tinha feito nada. Procuraram um pai para meu filho, para minha filha, disseram que era isso. Então muitas coisas aconteceram com a minha vida. Enfim, meu marido se desviou e eu agora estava com duas crianças. Uma com 2 anos e meio, aproximadamente, a outra nos braços, deficiente. O meu marido foi ser caminhoneiro. Aí disse, já que me chamam, disse, então eu vou ser isso. E virou um prostituto de carteirinha, meu irmão. E aí eles ficaram como se fossem certos e de peito lavado, porque dizia, tá vendo, foi ele mesmo que fez as coisas, olha como é que ele tá. Mas isso não aconteceu, irmão, até porque nós sabemos hoje, pelo conhecimento que dá, não tem nada a ver com o castigo divino. Então tomamos muito cuidado no púlpito da igreja o que a gente fala. Eu tenho muito cuidado o que eu falo nos púlpitos da igreja, mas pode destruir uma família. E Deus pegou essa situação, amado, e deu uma graça sobrenatural na minha vida, para eu ser hoje a mulher que eu sou. Mas eu passei por trampos e barrancos, você não tem noção. Eu fiquei com 2 crianças pequenas, dormindo pelos hospitais, precisando de pessoas. As famílias se intrigaram. Minha família com a família do meu marido não gostou da atitude, porque um acusava o outro para levar a pele de cada um do seu filho. Então houve confusão familiar. Porque todo mundo dentro da igreja, todo mundo falando, e quando eu chegava na igreja era aquelas mensagens tudo diretas. E foi muito, 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 muito sofrimento na minha vida, meu irmão. Muito sofrimento na minha vida. Mas eu fiquei com o Senhor. Eu lembro que um dia eu sentei no braço da cadeira da minha casa. E eu disse assim, eu vou deixar de ser crente. Eu vou desistir de tudo. Foi a primeira e a última vez que eu falei isso. Eu vou deixar. Também não quero mais não, Senhor. Eu não aguento mais sofrimento. Minha família não veio na minha casa. A família do meu marido não veio. Ele está no meio do mundo. Eu estou sozinha com essas 2 crianças. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como tratar da minha filha. Eu não quero mais você. Eu vou desistir de você, Senhor. E o Senhor falou comigo, você não. Com você é diferente, minha filha. Eu vou te fortalecer dentro dessa ventania. Eu vou te elevar. Eu estou sustentando nas tuas mãos. Eu estou aqui contigo. Eu nunca te deixo, nunca te abandono. E as lágrimas, irmão, descendo. Minha mamãe não vinha na minha casa. Meus irmãos não vinham na minha casa para não encontrar com a família do meu marido. A minha família do meu marido não vinha na minha casa para não encontrar com meus irmãos.
e nem olhar para minha cara, porque achava que o filho deles tinha ido embora para trabalhar de caminhão e que tinha se desviado porque eu tinha traído ele. Eu tinha dado a ele uma filha doente por causa de um pecado que eu tinha cometido, irmão. Eu nunca te fiz isso. Então, sou muito sofrimento dentro da tua família. Você não sabe como as pessoas chegam dentro da tua igreja, irmãos. Quando chegar uma pessoa na sua igreja, abraça, escute. Eu escuto as mulheres, eu abraço as mulheres. Eu tenho um ministério muito grande com as mulheres. Eu entendo, irmãos, as acusações. Eu ali dentro, irmão, com o rosto no chão, orando, e começou, além do tormento dentro da casa, dormindo fora dos hospitais. Eu dormia na calçada dos hospitais, porque eu não podia pagar para entrar. Nem ficava com as crianças. Vizinhos ficavam com a minha filha. As crianças da vizinhança que entravam lá em casa para me prestar favor, começaram a mexer nas coisas da minha filha. Quebrar os bonequinhos dela, as coisinhas dela, que era tudo separada. E ela queria que eu proibisse as meninas de vir, mas eram as mães das meninas que me ajudavam. Porque se a mãe das meninas não viesse me ajudar, irmãos, eu não podia levar minha filha para dormir na porta do hospital do lado de fora. E a minha filha foi crescendo como rejeitada. Ela foi crescendo como abandonada e travou um trauma terrível entre eu e minha filha. E a minha filha cresceu, a minha primeira filha, que hoje é minha maior amiga, ela cresceu intrigada de mim, com raiva de mim, porque as crianças, as mães que levavam as crianças para tomar conta delas na minha casa, ia no quarto dela, era maior do que ela, mexia nas coisas dela, quebrava as coisas dela. E eu não podia nem reclamar, porque eu não tinha quem olhasse ela. E nem podia levar ela de pés para os hospitais, com uma no braço e puxando a outra. Mas eu nunca desisti, irmã. Eu ia para a igreja. Eu continuava indo. A minha filha cada dia ficando pior. 12, foi 13, foi 15 internamentos só de desidratação. Fora das outras coisas. E ela tinha um problema que ela não defecava, ela não arrotava, ela não soltava gases. A barriga era muito grande. E quando foi um dia, eu lembro que passou uns carros da mesma igreja. Eu não saí da igreja não, viu, irmãos? Eu não saí da igreja, eu não deixei de congregar. Eu ia e voltava chorando, mas eu estava lá. E nesse dia passou esse carro avisando que ia chegar uma equipe de Bernardo Johnson e que ia passar, era o homem que tinha uma unção de cura muito forte. Eu disse, é nessa semana que Jesus Cristo vai mudar a minha vida. E eu fui para a igreja, irmão, eu pegava o ônibus do bairro do Tambor, quem conhece Campina Grande, até o centro da cidade, e subia ali dos Correios até perto do Senai, onde era a minha igreja. Eu fui o primeiro dia da campanha, era muita gente, foi muito bonito, entrou 12 ou foi 9 pastores, não estou bem certo, acredito que a Alda está por aí, ela sabe dizer. Entrou esses pastores, e eu estava lá com sacola, e as duas crianças, uma no braço, toda molinha, não sei, estava a cabeça, nem pescoço, nem nada, tudo que comia eu vomitava. E não defecava, irmãos. Ela não defecava. E nem soltava gás. E a barriga muito grande. E eu não podia nem dar leite à minha filha. Eu pegava uma madeira, aquela medidinha menor que tem. Você tem uma criança de 9 anos, 9 meses sem se alimentar, irmão, sem poder colocar nada na boca dela. Sozinha, sem marido, sem mãe, sem ninguém. Só Jesus e o Espírito Santo. E eu levei minhas duas filhas e sentei. E quando entrou o homem, o Espírito Santo nunca me abandonou. Nunca, irmão. Sustenta relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que eu digo a vocês, ele é tudo que eu tenho. Ele disse, Marta, tu tá vendo aquele homem ali? Eu disse, sim. Ele disse, faça uma carta. Conte toda a vida da sua filha, desde a hora que nasceu. E entrega a ele. Não era o pregador principal, irmão. Eu voltei com as duas crianças, 9 horas da noite, 9h30, de pés, de lá do Senai até
a praça, porque eu não tinha dinheiro, não tinha uma passagem de lotação. Eu peguei o ônibus para casa, pastor Vitorino Silva, isso. E eu cheguei em casa, passei a noite toda escrevendo a carta, contando a vida da minha filha. E no outro dia eu fui de novo, era 7 dias. E eu cheguei lá, peguei Raquelzinha, meu filho. Tá vendo aquele rapaz que tá ali, que tem um bracinho assim? Vai lá e entrega essa carta para ele. A bichinha correu dentro da igreja, entregou a carta, ele abriu, olhou, quando era muita coisa, ele dobrou, botou no bolso. Eu disse, eu venho amanhã de novo. Novamente, irmãos, fui no outro dia, quando eu cheguei lá, muita gente para cura, muita gente. Eu fui passando no meu dedo com 2 crianças, puxando uma e outra no braço. Não tinha departamento infantil, ninguém pegou minha filha 1 minuto para sustentar. Não teve um diácono, não teve ninguém. Eu estava com um braço que não aguentava, dormente. E eu cheguei lá e mostrei para ele. Eu disse, pastor, essa é a menina da carta. Ele olhou para mim, chamou todos os pastores que estavam orando. Ele parou tudo e chamou todos os pastores. E fizeram uma oração pela minha filha, ungiram minha filha. E eu lembro que ele disse, mãe, o que é que essa menina come? Qual a alimentação dela? Eu disse, eu não sei. Cada vez que ela se alimenta, eu dou um pouquinho de leite para ver se consigo desidratá-la. Porque ela só defeca se tiver líquido. Ela não consegue. Aí ele disse, não dê nada, só dê água e chá. O Espírito Santo vai lhe dizer o que você vai dar para ela. Eu vim para casa, irmãos. Eu vim para casa e cheguei em casa, eu disse, deixa aí um dinheiro com o meu marido, que estava em casa no dia. Eu disse, deixa o dinheiro aí, que eu vou precisar comprar um leite. Como já era rotina de trocar de leite, ele deixou o dinheiro em cima da geladeira. E eu comecei a noite toda orando. Eu não sabia que era para orar em línguas. Eu não sabia, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Eu estava tão agitada, pensando, o que é que eu vou dar ainda no chá e água, menina. E quando foi no outro dia, eu lembro que eu estava dando banho nela, ajeitando a hora do banho, aquelas coisas, e amado, e um vento impetuoso, reberrasse, cante, alabaxou, rabalabalassi. Um vento forte, como um trovão, e como parecia as ondas do mar, com trovão e um vento forte. Um vento entrou dentro da minha casa. E dentro desse vento vi uma voz como de trovão, que disse, leite niu e mucilô. Desculpa, irmão, eu me emociono muito. Irmão, foi a primeira vez que eu caí no espírito. Sem igreja, sem ninguém pôr a mão em mim, irmão, eu não aguentei, meu corpo desmoronou e eu caí. Mas na noite anterior, quando ele tinha orado pela minha filha, a minha filha também foi um processo de, tipo, como se ela tivesse morrido. Ela morreu ao ponto das pessoas que conheciam meus pais, foram na casa da minha mãe e disseram, a menina de Marta morreu ontem na igreja na hora da oração. Porque ela ficou desacordada muito tempo depois que orou. E hoje eu sei, ela foi a primeira pessoinha dentro da Assembleia de Deus que ela caiu em espírito. Mas no outro dia de 10 horas foi a mãe dela. E passei muito tempo, mas os ossos, a carne desconjuntou dos meus ossos. Eu tremia e chorava. E quando eu consegui me levantar, eu peguei o dinheiro que estava em cima da geladeira e corri na primeira mercearia que tinha e comprei uma lata de leite ninho, mas meu coração palpitava, minhas carnes tremiam. Havia uma alegria tão grande, eu estava tomada pelo Espírito de uma maneira tão extraordinária, meu irmão. Tão extraordinária. Quando eu vi no caminho, uma mulher olhou para mim e disse, tu vai dar isso a medir? Eu disse, tu agora vai matar ela. Eu disse, foi Deus que mandou. A mulher olhou e disse, você tá doida? Você é doida? Eu cheguei em casa, irmão.
fez uma mamadeira de mingau cheia de leite ninho e mucilon. E a menina comeu a mamadeira do mingau todinho. Nunca tinha comido mingau nem tomado uma mamadeira de leite, nunca. Como é que se dá 10 gotinhas, né? Sei lá, quanto é aquela primeira medidinha de leite. E no outro dia você dá uma mamadeira cheia de mingau e a menina comeu tudo. Eu disse, agora ela vai arrotar. Quando eu bati nas costas da menina, irmão, ela não arrotou. Ela não arrotou. Ela não soltou gás. E a barriga dela foi crescendo. E eu olhei para a cara da menina, sem ensinamento nenhum, irmãos, natural, mas eu tenho o Espírito Santo, o Senhor da minha vida. Eu olhei para a cara dela, eu disse, minha filha, criança sadia, come de 3 em 3 horas. E você vai tomar outra mamadeira de mingau daqui a 3 horas. E com 3 horas eu fiz outra mamadeira de mingau e a menina comeu todinho. E eu levantei a menina para bater, a menina não arrotou. A menina não tinha efeito natural nenhum. E a barriga da menina ia crescendo, já era grande. Amado, a barriga da minha filha, com 24 horas, estava tão grande, que o rosto, ninguém viu o rosto da menina. Eu coloquei tudo quanto foi de lençol, travesseiro, e o diabo dizia para mim, meu marido ia viajar, o diabo dizia para mim, tu é uma assassina, tu é uma miserável, tu quer te ver livre da menina, qualidade de mãe tu é. Sabe uma coisa, tu vai presa. A cadeia te espera. Tu vai sofrer da cadeia, tu vai apanhar das outras presas, porque tu não presta, tu tá matando tua filha. E eu olhava, irmão, e não via efeito nenhum. Pelo contrário, tá de verdade. Quem olhasse no natural. O médico ia me matar, eu não podia levar pro médico. Irmão, tem hora que você não pode correr para canto nenhum, ou você fica com a palavra. Eu não podia mais levar a menina no médico. Meu marido não estava ali e nem ia aceitar nunca que eu fizesse isso. A minha família também não estava ali, ninguém estava ali, eu não tinha ninguém para chamar, ninguém para ligar, ninguém para pedir uma oração. A minha carne tremia, mano. Eu estava com medo, assustada. Estava eu e minhas 2 filhas. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha ninguém para me dar um abraço. Como eu estava sentindo falta de um abraço naquela hora. Como eu estava sentindo falta de uma pessoa perto de mim. Eu digo para você, mano, como eu estava sentindo falta de uma Marta perto de mim. Como eu estava sentindo falta. Mas eu não tinha ninguém. Estava eu, o Espírito Santo e o diabo. Literalmente. E a doença. E a enfermidade assustadora. O diabo dizia, a barriga da tua filha vai estourar como uma bola de assopro. Tu não tá vendo que tu estás vendo as veias da menina? As veias da menina tu tá vendo, tu quer matar tua filha. E eu escutava dentro de mim. E eu escutava, eu lembrava, leite ninho e mucilon, isso foi Deus. Há situações que você ou confia. Não, tem hora que você não pode parar. E eu, Maria, completando 24 horas. E eu disse, Satanás, deixa eu te dizer uma coisa. Se essa barriga estourar, o meu Senhor costura. Se essa barriga estourar, o meu Senhor costura. Porque foi Ele que mandou. E eu escutava o riso do diabo. Eu escutava o riso de Satanás. Irmãos, esse ministério custa vida. Você precisa ter experiência com Deus. Mas as experiências com Deus nem sempre são fáceis, irmãos. A experiência com Deus não é colocar a mão na sua testa e você cair. A experiência com Deus não é você dançar. Pode conversar assim, mas não vai assim não. Você tem que ser aprovado. Provado no fogo. Você precisa ser provado no fogo.
Entendeu? E eu estava de um lado, estava com o Senhor, e do outro lado o cão, irmão, o cão purinho. Não era pessoa, não, era ele mesmo. A porta estava fechada, não podia entrar ninguém, porque quem entrasse ali eu ia presa. Quem entrasse ali eu ia presa, irmão. Ia levar-me para o hospital e eu ia ser presa, porque eu não tinha ordem de fazer aquilo. Naturalmente falando. E com 24 horas, irmão, eu fui dar banho na menina. Você acredita, quando eu joguei água na barriga da menina, a água desceu e secou, sem prestar toalha. A pele esticou tanto, 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 que eu escutava da minha mente. Pá! Eu vi a cena da barriga da menina aberta, ensanguentada. Eu vi a cena. Estava na minha frente, irmão. E dentro de mim, leite de foi ele que falou. Foi ele que falou. Foi ele que falou. Eu pergunto para você, o que Deus tem falado para você? Eu não quero saber o que a situação tem falado. Eu não quero saber o que a circunstância tem falado. Eu não quero saber o que pessoas têm falado. Eu quero saber o que foi que Deus falou para você. O que foi que Deus falou para você? E, amada, eu preparei o banho da menina e dei o banho da menina. E botei tudo quanto foi de travesseira, almofada, lençol, porque se ela virasse pra cá, que ela se dobrava pra qualquer lado, viu? Se ela virasse de frente, ela estourava a barriga. Se ela virasse de lado, estourava a barriga. Se ela virasse do outro, estourava. Se ela virasse pra cá, a barriga estourava. E a menina ficou dentro de uma bola. Uma bola dentro de outra. Era uma bola dentro de outra. E eu olhava pra menina. E eu fui lá dentro da cozinha. Todas as vezes que eu dei uma madeira cheia, a menina tomou. Nenhuma vez a menina rodou. E cada vez que eu dava, a barriga da menina crescendo mais. Cada vez que eu dava, a barriga da menina crescendo mais e mais e mais. Irmão, estava grande de verdade. Coisa terrível, terrível. E eu deixei a menina dessa posição e vim lavar a banheira. Com 24 horas. De repente minha filha chegou, mamãe, 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 pelo amor de Deus, o diabo disse, a barriga estourou. E as minhas pernas começaram a tremer, 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 tremer. E eu comecei a chorar. E o Senhor dizia, leite de mim, Senhor. Irmão, minha casa era uma casinha de vila pequena. Do lugar que eu estava até o quarto da manhã, eu passei quase meia hora. Porque eu dava um passo, amado, e eu ouvia a voz de Deus. Leite de mim, Senhor. E na mesma hora eu escutava do outro lado, miserável, você matou sua filha. Vai ver a desgraça que tu fizesse. E eu parava. E as carnes tremendo. E eu sozinha, dentro da casa. E a menina puxando. E a menina não dizia o que era. E nem eu tinha coragem de perguntar o que foi que ela viu. Vem, vem, mamãe, vem, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E me puxando. E eu não tinha coragem, irmão. Eu estava tão fragilizada fisicamente. Eu estava tão sofrida fisicamente. Eu, de verdade, só tenho o Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês que quando eu cheguei, consegui chegar no quarto, pela primeira vez, dentro de 9 meses, a minha filha tinha defecado. Normal. Foi a primeira vez que eu ganhei uma fralda com cocô. A primeira vez com 9 meses. A minha filha só defecava nos hospitais. Ela não conseguia porque ela não tinha espaço. Ela precisava fazer uma cirurgia, irmãos, que coloca todo o intestino para fora, para formalizar as deficiências que ela tinha no intestino, para poder conseguir adaptar-se com a vida normal. Essa cirurgia só era feita na Bahia e em São Paulo. E ela só poderia fazer essa cirurgia se ela tivesse 2 anos em diante. A minha filha só tinha 9 meses. E o Espírito Santo cirurgiou a minha filha. E quando eu levantei a menina, as minhas mãos tremendo e a minha deu um arroto que golfou. E nunca mais
ela teve problema dessa situação de prisão de ventre, irmão. Nunca mais. E agora eu estava com o meu milagre nas mãos. E eu glorificava, e eu exaltava. Eu me esqueci até do cão, eu não falei foi nada para Satanás. Irmão, eu fiquei tão feliz. E a minha filha foi pegando forma. E foi crescendo. E assim foi a minha carreira, irmãos. E depois foi outros testemunhos que ela começou, daqui para cima, ela engrossou, as perninhas ficaram finas. E foi quando Deus também falou comigo sobre as formigas. E assim eu vi milagres e milagres e milagres e milagres e milagres de Deus. E o Senhor comigo. Eu lembro que um dia eu fui para um círculo de oração nessa mesma igreja. Para um círculo de oração, e quando eu ia passando, uma mulher olhou para mim e deu uma risada. E disse, ela profetizou. A pastora é a mais crente e a filha dela é a mais doente do bairro. Mas aquela palavra doeu tanto dentro de mim. Tanto, tanto, tanto. Mas não foi por causa de mim nem pela minha filha. Mas foi porque eu estava envergonhando o evangelho. E eu cheguei na igreja e me ajoelhei, irmãos. E eu chorava, chorava. E eu disse, Espírito Santo, eu não quero viver um dia na terra para envergonhar teu evangelho. Eu não quero viver um dia na terra, Senhor, para envergonhar esse evangelho. Aquela mulher está certa, é o que ela disse. De verdade, a minha filha é a mais doente. Mas eu não quero viver nessa terra, Senhor, para envergonhar teu evangelho. E eu chorava diante de Deus, chorava uma dor na minha alma tão grande, tão grande. Sozinha, viu, mulherada? O marido não estava comigo, o marido estava desviado por causa da igreja. Satanás e o povo da igreja botaram ele para fora. Mas eu estava na igreja. Mas eu estava na igreja. O Espírito não deixou que eu saísse da presença de Deus. Eu não tenho outro canto para ir. Irmãos, e quando eu voltei, eu vi muita gente na rua, alvoroço na rua. E era da casa justamente dessa mulher. E eu vi o menino da mulher e eu disse, o que está acontecendo na tua casa? Tem uma festa? Ele disse, não, é meu irmãozinho, está muito doente, o irmãozinho dele tem a mesma idade da minha filha. E eu disse, diga a sua mamãe se ela precisar de algum remédio para dor de ouvido, dor de barriga, dor da perna, dor de cotovelo, dor de qualquer canto, que ela precisar de remédio de bebê, lá em casa tem. E entrei. E quando eu estava organizando a janta, botando os pratos na mesa, irmão, um menininho bateu na minha porta, disse, mãe, está lhe chamando. Irmão, naquela hora uma glória desceu sobre minha vida. Você sabe o que é um lençol de glória descer sobre minha vida? Eu vi o lençol de Deus, já por 3 vezes esse lençol desce sobre mim, um lençol de glória desceu sobre minha vida. E eu não sentia mais o chão, eu estava andando sobre nuvens. E eu soltei aqueles pratos ali, eu não sei nem como, em cima daquela mesa. E eu saí, aí o menino saiu correndo e pulou o muro da casa dele. O portãozinho da casa dele tinha um segredinho. Quando eu toquei no portão, o portão se abriu. Quando eu cheguei à casa, cheia de gente, cheia de gente, cheia de gente. No mesmo dia que a mulher tinha dito isso comigo, na mesma hora. Isso foi de tarde. Tardezinha, eu estava dentro da casa dessa mulher. Ela estava sentada no quarto, com o menino no braço, morto. E ela, as lágrimas batiam em cima do olho do menino, as lágrimas dela escorregando, e ela com o menino no braço, morto. O menino dela. Eu olhei para a criança, mas eu não estava em mim, irmão. Havia uma glória sobre minha vida. Eu peguei aquela criança, levantei para os céus e disse, Senhor, devolve a fita desse menino. Desci a criança, entreguei nos braços da mãe dele e fui para casa. E quando eu cheguei em casa, mano, o lençol de glória saiu e eu comecei a tremer. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aquela mulher não gosta de crente. Aquela mulher estava dizendo que a minha filha é mais doente do bairro. Eu cheguei lá, eu não orei, não perguntei a ela, não perguntei se ela queria oração, não li a palavra. Senhor, foi que eu fiz, fechei minhas portas, fiquei trancado, escondido.
com medo do que ia acontecer. Eu não sabia a reação. A mulher não disse nada, a mulher não permitiu. A mulher não falou nada. E quando foi no outro dia que eu abri a porta para olhar, a mulher veio correndo, batendo, Dona Marta, com o menino no braço. No mesmo canto que ela falou, ela disse: Dona Marta, quero dizer uma coisa para a senhora. Eu não sei porque sua filha é doente, mas eu sei que seu Deus é verdadeiro. Porque ontem à tarde, quando eu fui medicar o meu filho, eu não sei ler, então eu dei a medida do remédio errado. Envenenei meu filho. E meu filho estava morto. Desde 3 horas da tarde que o menino morreu. 3 horas, era 5 horas quando eu cheguei lá. O pai dele tinha ido comprar o caixão. E trouxe o caixão. Depois no outro dia foi devolver, porque não tinha celular para avisar. A senhora chegou lá com o seu Deus. A senhora chegou lá com o seu Deus. Pegou meu filho, levantou meu filho, falou com o seu Deus. Quando a senhora me entregou, o menino procurou o peito, mamou, e está sarado, e está curado, e está vivo. Jesus, o seu Jesus vive, Dona Marta. Eu não sei por que ele não fez isso com a sua filha, mas o seu Jesus vive. Era tudo que eu queria ouvir. Ela tinha machucado meu Espírito Santo. Ela tinha machucado meu Jesus. E aquilo estava doendo demais em mim. Porque eu não queria que ninguém machuque meu Jesus, principalmente por minha causa. Mas aquela mãe estava dizendo: seu Deus vive, seu Deus vive, seu Deus vive, Ele é poderoso. Ele ressuscitou meu filho. E o menino estava sentadinho no colo dela, tão cheio de vida. Oh, aleluia. E eu disse: Senhor, muito obrigada. Porque eu não sirvo como escárnio para teu nome, Senhor. Eu não sirvo a vergonha para o Evangelho. Aleluia. Aleluia. Essa é um pouquinho da história de Marta Pessoa. Mas é sobre essas experiências com Deus, sobre essas vivências. Amado, ministério é vivência com o sobrenatural. Ministério é vencer situações que te confrontam. Se você não tem experiência de vida, se você não pega essa história para transformar para a glória de Deus, você não vai ter força para tomar conta de ministério nenhum. Você não vai ter força para liderar nada. Quando dizemos: Senhor, nos fortalece em você, é porque as coisas, as barreiras, os levantos, nós vencemos com a palavra e com a oração. Nós vencemos. 3 leões, eles foram escalar uma montanha. E tinha uma águia lá em cima olhando. E eles foram subindo. A montanha era muito alta. E quando um deles disse: montanha, você me venceu. Eu não vou conseguir subir até os cima. Aí voltou. O segundo leão também foi subindo. Aí disse: montanha, você é muito alta. Eu vou descer. O terceiro leão foi subindo, olhou e disse: montanha, você é muito alta. Mas você não cresce. Eu cresço. Eu vou descer, mas eu vou me fortalecer. Eu vou ficar maior do que você. Por dentro, eu vou subir.
E eu vou vencer você. Me aguarde. Aí desceu. Quando chegou embaixo, o jurado, né? Isso é uma parábola. O jurado disse, os 3 desceram. Quem vai ser coroado como rei? Aí a águia veio e disse, eu sei quem vai ser. Quem é? Esse disse que ia descer, desceu porque a montanha era mais alta. Ele não pôde com a montanha. A montanha venceu ele. Esse outro disse também, mas esse aí disse, eu vou descer, mas eu vou me preparar. Eu vou ficar bem maior, bem mais forte. Você não tem condição de se levantar mais que já está, mas eu vou me levantar por dentro, vou voltar aqui e vou vencer você. Tem coisa, amado, que nós precisamos olhar, mesmo que não está conseguindo agora, mas eu vou me preparar. Eu vou me preparar. Eu vou ficar mais forte. E eu vou vencer você. Não se curve diante das situações. Se vocês quiserem que eu dê continuidade ao meu testemunho, deixe lá nos comentários. Eu quero que você dê continuidade. Se marcou a sua vida, deixe lá o que marcou a sua vida. Se você aprendeu alguma coisa, deixe lá. E faça o seguinte, compartilhe com pessoas. Eu creio que elas vão ser abençoadas. Eu creio que elas vão crescer. Amado, ministério. A vida com Deus, amado. Não é uma rede se balançando. É vencer as dificuldades, as situações, pelo poder da palavra e da oração. Você está conhecendo um pouquinho da minha história, mas tem muita coisa que a gente pode conversar ainda. Que Deus abençoe vocês. Te amo. Tchau, tchau. E até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém?